um absurdo aconteceu no Vaticano e não tem nada a ver com o Papa Francisco. Fica comigo até o final do vídeo para você ver o que aconteceu e, claro, também entender e refletir como nós sempre fazemos aqui no canal, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também dar aquele seu joinha aqui neste vídeo. Lembrando que você pode e deve comentar, mas espere o vídeo acabar. Assista o vídeo inteiro para depois dar a sua opinião. E sempre seguindo essas regrinhas aqui, combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, ontem, dia 7 de fevereiro, sexta-feira, né, nós nos deparamos aí com um vídeo que é estarrecedor na internet, né? Muitas pessoas têm divulgado e agora nós vamos ver o que é que aconteceu aí, né? Mira. Madre mía. Madre mía, mira. Han tirado tudo. Bom, esse vídeo está sendo compartilhado por muitas pessoas aí, né? Nesse caso, peguei aqui o vídeo do padre Christian Shankar e ele escreveu um texto que eu acho muito interessante nós lermos juntos aqui. Mais uma vez vimos uma cena revoltante. O altar da confissão no coração da Basílica de São Pedro foi profanado. Para você que não sabe, essa é a Basílica de São Pedro, né? Situada aí lá no Vaticano, onde muitas vezes nós vemos o Papa Francisco e outros papas celebrarem missa. Também é muito visitado pelos turistas. Essa parte aí, ela é bem no centro da Basílica, né? Onde é o altar do Senhor, certo? Então, só para você se situar, se você não sabe onde é. Então, o que foi narrado aí, né? Um homem subiu no altar, derrubou os castiçais, jogou no chão o crucifixo e ainda chutou o forro do altar. E o que mais impressiona? A quantidade de pessoas ao redor que, em vez de agir, apenas filmavam. Vivemos um tempo de omissão. A sociedade tem produzido homens fracos, incapazes de reagir diante de uma afronta direta à nossa fé. O vídeo mostra claramente que até os guardas do Vaticano chegaram para intervir. Os homens que estavam ali próximos do baldaquino de Bernini, que é exatamente essa parte da basílica, apenas olhavam passivos como se testemunhar um ataque desse fosse algo normal, mas não é normal e não pode ser tratado como algo menor. Estamos vendo dia após dia um aumento de profanações dentro da igreja, sacrários sendo violados, hóstias consagradas sendo roubadas e pisoteadas, imagens sagradas quebradas, sacerdotes e bispos sendo agredidos, igrejas sendo invadidas. Se nós não abrirmos os olhos agora, quando abriremos? Quando for tarde demais? Diante de um ato como esse, não há diálogo, a atitude e a força, é preciso agir imediatamente. As coisas da igreja devem ser respeitadas por bem ou por mal. Não podemos continuar permitindo que profanadores ajam livremente, enquanto nós, como fiéis, ficamos paralisados esperando que alguém faça alguma coisa. O alguém somos nós. É claro que devemos orar pedindo a proteção de Deus sobre a igreja, sobre nossos sacerdotes, sobre os templos sagrados. Mas orar sem agir é pouco. A fé sem obras é morta, né? Segundo aí a passagem que o padre compartilhou. Precisamos ser homens e mulheres dispostos a defender aquilo que amamos. Se alguém entrasse na sua casa para destruir o que é seu, você simplesmente olharia? A casa de Deus é nossa casa e nós temos o dever de protegê-la. Que cada um de nós assuma essa responsabilidade, que cuidemos das nossas capelas, das nossas paróquias, dos sacrários, dos altares, que estejamos atentos, vigilantes e prontos para defender o que é sagrado. O tempo de omissão precisa acabar, porque o mal só avança onde os bons são covardes. Inclusive, em uma das postagens, não foi essa do Padre Christian, foi em outra, que eu já nem lembro mais, porque eu vi tanto esse vídeo, eu fiz um comentário, né, que infelizmente fizeram a mesma coisa quando Cristo foi crucificado. Ainda não aprendemos a cuidar e defender o que, de fato, é de Deus. Essa situação, ela traz muitos pontos de reflexão, né? Então eu não vou conseguir trazer todos eles aqui. Então eu vou trazer alguns pontos aqui e o que faltou você deixa nos comentários, combinado? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que, segundo o Catecismo da Igreja Católica, né, o sacrilégio consiste em, e nós precisamos entender isso, profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas, os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando é cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo nos torna substancialmente presente. Então, isso é o que nos diz aí o Catecismo da Igreja Católica. Todas as vezes que eu vejo
atos, né, de profanação, vídeos sendo divulgados sobre profanação da Eucaristia, né, como o Padre Christian falou assim, eu só lembro de Jesus, só lembro do momento da paixão de Cristo, o quanto ele foi profanado, quanto trataram ele de forma injusta, indigna, sendo que ele é o maior de todo, não é nem símbolo, ele é o sagrado, né? Então, quando eu fiz esse comentário, que infelizmente fizeram a mesma coisa com Cristo, de fato, aconteceu, né? E se você for ver aquilo que o Padre Christian falou aí na postagem dele, não tem muita diferença do que aconteceu com Cristo. Foi isso que eu disse no meu comentário. Inclusive, uma pessoa até veio responder meu comentário, eu nem conheço essa pessoa, falando que o que eu tinha refletido era diferente, porque com o nosso Senhor se cumpriu o que foi determinado pelo Pai. Então aí eu vou trazer duas reflexões. A primeira reflexão é que Cristo foi profanado, foi tratado de forma indigna, né? Ele pagou pelos nossos pecados, suas vestes foram rasgadas, ele estava completamente nu, açoitaram ele, pregaram. Eu não preciso dizer aqui, né, o que aconteceu, porque nós sabemos, é só nós olharmos para o nosso crucifixo, um crucifixo que você tem em casa. Então, sim, Cristo foi profanado. E o que aconteceu ali? O que os apóstolos, os amigos deles fizeram? O abandonaram. Só 2 pessoas sobraram. 2, assim, né, aos pés da cruz, como nós sabemos, né? Mas ficou uma mulher, Nossa Senhora e São João. E os demais? Um negou ele 3 vezes, que primeiro papa da igreja, né? Os demais fugiram, o outro traiu. Muitos não queriam nem olhar para ele, porque a forma em que ele estava era horrível, né? E como que um Deus se deixava ser tratado daquela forma? Deus poderia jogar um raio, fogo do céu e acabar com aquelas pessoas. Quantas ali tiveram a mesma situação que está no vídeo? Paradas, sem reação, outras querendo filmar, outras só falando meu Deus, madre, 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 outros tentando fazer alguma coisa, como o Cirineu, né, que ajudou ali, as mulheres que pegaram, a mulher, né, a Verônica, que pegou o lenço para limpar Jesus, né, e que nós sabemos já da segunda tradição. Então, o que isso difere da paixão de Cristo? Nada. E quando eu escrevi isso, não é diminuindo, né, essa questão do que aconteceu. Profanação é profanação em qualquer lugar. Só que toda profanação ainda atinge o sagrado, o maior de todos os sagrados. A maior de todas as profanações, da maior injustiça, da maior ato cometido contra a dignidade do sagrado foi na cruz de Cristo. E como ele foi tratado. E como nós ainda tratamos a paixão de Cristo, né? Por que eu escrevi esse comentário, né? Porque eu vi muitos comentários. Ai, se eu fosse da guarda suíça, se eu fosse isso. Não, mas esses guardas demoraram muito para agir. Gente, normalmente tem uma guarda suíça. O Vaticano, ele tem muitos seguranças, né? Até porque também a gente já teve inúmeras ameaças durante muito tempo. Tem muitos turistas bons e ruins, mas não existem coisas que não tem como prever. Nossas igrejas não têm a mesma segurança que o Vaticano. Os guardas demoraram para agir. Em muitos outros casos também, que nem são da igreja, são seculares, também demoram para agir. Porque muitas vezes a nossa primeira reação é ficar indignado. Ou é travar, ou sei lá, às vezes já aconteceu isso com você e você travou, né? Muitas vezes não é só um ato de omissão. Eu quero me omitir, ou eu tenho medo, eu não tenho reação. Muitas vezes é até um instinto. Tem gente que fugiria dali. Tem gente que iria travar. Tem gente que poderia partir para agressão, né? Não é comum isso acontecer. Então, a gente fica sem reação, né? Eu não sei como eu reagiria numa situação dessa. Já aconteceram tentativas, por exemplo, não de profanação, mas de absurdos na minha paróquia, e os homens, né, sempre agiram ali. Mas quantas igrejas foram atacadas? A de Curitiba, com aquele ato lá, de ato político, vocês lembram disso? Ou pessoas que entraram e saíram atirando dentro da igreja. Ou quando um teto cai, né, que nós temos um relato aí. Assim, nós somos seres humanos, então nós vamos, às vezes, cometer os mesmos atos que os apóstolos cometeram, né? O que não quer dizer que está certo e nem para diminuir o que aconteceu. Mas essa situação, por exemplo, eu estou aqui, né, no estado de São Paulo. O que eu vou conseguir fazer no Vaticano? Comentar, tem que bater mesmo, tem que
tem que arregaçar com essa pessoa, tem que bater nessa pessoa. O que Cristo disse para Pedro quando ele tentou agir. Vocês lembram disso? Guarda a espada na sua bainha. Ju, quer dizer que a gente vai deixar a profanação acontecer? Não. É que existem formas de agir. E violência não é a melhor delas. Essa pessoa aí é perturbada ou tem uma alma totalmente deteriorada que tem que fazer isso porque acha que isso vai mudar alguma coisa, né? É muito triste que a gente se depare com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação, ainda dentro das nossas igrejas. Infelizmente, é muito comum, e eu não acho que isso está aumentando, porque já existem muitos casos, mas que não são divulgados. O que eu acho é que muitas vezes a gente dá muita ênfase para o que não é feito e a gente não traz uma reflexão para o nosso dia a dia. Por exemplo, essa. Quando eu vejo profanação, eu penso, meu Deus, quantas vezes eu profano o Senhor? Ou eu cometo atos indignos com o Senhor, não fazendo o sinal da cruz, não servindo corretamente. Nós conversamos isso na minha paróquia, final de semana passado. Não tendo zelo pela casa do Senhor, não tendo zelo pela minha família, não tendo zelo pela minha vocação. Então, o que me difere dessa pessoa que profanou? A diferença é que ele foi lá e cometeu esse ato covarde na frente de todo mundo na Basílica de São Pedro. Mas quantas capelas também são atingidas? Quantas capelas são pichadas? Quantas são roubadas, né? Então, uma coisa que o Padre Christian colocou no post dele, eu concordo, nós temos que entender qual é a nossa responsabilidade. Mas não só na questão de ficar comentando na internet, ai, isso tá profanando, ou ficar divulgando essas coisas. Mas na minha paróquia, na sua paróquia, nas igrejas próximas, com o seu pároco, né? Aliás, aqui no catecismo fala, né, que tratar indignamente, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O padre mesmo falou aí sobre sacerdotes e bispos. Quantos de nós católicos também estamos tratando indignamente o nosso bispo, o nosso padre, né? Pessoas que são consagradas, têm as mãos consagradas. Ju, mas eles cometem pecado. Pois é. Eles não são perfeitos, né? Estar consagrado a Deus não quer dizer que é perfeito, né? O único perfeito é Deus, a Eucaristia, né? Jesus eucarístico, ali existe uma perfeição, mas os homens que estão ao redor não são perfeitos, são muito imperfeitos. Então, eu deixo mais essa reflexão que me incomodou bastante, sempre me incomoda quando vem questão de profanação, essas questões, e que você possa pensar o que eu tenho feito na minha vida que tem tratado de forma indigna Cristo, né? A igreja de Cristo. Será que eu tenho tanto respeito assim pelo altar? Será que a minha boca tem respeito pelas coisas de Deus, por aquilo que é consagrado a Deus? Ou eu estou agindo igual essas pessoas do mundo, mas um pouco escondida pelo véu da santidade? Deixemos aí essa reflexão, né, e busquemos sim, como o Padre Christian colocou, uma ação, uma conversão desses vídeos e dessas reflexões em ação, né? E aí, o que você achou disso? Você viu esse vídeo bombando na internet? Deixa aqui seus comentários, né? Se você conhece algum outro lugar que já foi profanado e nunca viu ser divulgado, deixa aqui nos comentários, porque é bom no sentido de mostrar que, infelizmente, isso acontece em muitos lugares, né? Não é só nas grandes basílicas e grandes igrejas, não. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando os seus comentários. Lembra que nós falamos aqui sobre profanar, né? E respeitar. Seus comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo, já refletindo essa conversão, né? Esse resultado dessa reflexão aí, para que nós possamos cuidar tanto das coisas de Deus, quanto também, né, do nosso irmão e irmã, que são feitos por Deus, certo? Então é isso, que Deus tenha misericórdia de nós, desta pessoa, e que faça com que nós tenhamos mais atitudes cristãs neste mundo. Tchau!